Olá, pessoal do Avante, boa noite. Estamos aqui de novo para falar um pouquinho de uma novidade para vocês. A gente tem certeza que vocês vão gostar. A gente vai falar hoje de nutrição e reabilitação em pacientes com baixa aceitação alimentar. A gente vai ter duas profissionais de peso para falar sobre o tema. Eu sou Valéria Rosenfeld, sou médica, sou intensivista, sou especialista em terapia nutricional parenteral e enteral e sou hoje a responsável pela área médica e científica de Nestlé Health Science. A gente tem aqui, como eu falei, duas profissionais de peso. A gente está aqui no estúdio com a doutora Maria Cristina Gonzalez. Oi, Maria Cristina. Oi, Valéria, tudo bom? Tudo. Boa tarde, boa noite, né, já, a todo o pessoal que está nos assistindo. E a gente está também online com a nutricionista Maria Carolina Dias. Oi, Carol. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer em estar aqui com vocês para discutir um tema extremamente importante. Então, a gente vai falar, como eu falei para vocês, sobre nutrição e reabilitação em pacientes com baixa aceitação alimentar. A gente vai ter dois momentos, um mais voltado para a doutora Maria Cristina e o outro mais voltado para a Maria Carolina falar com a gente um pouquinho sobre os aspectos desses pacientes. Então, desde o diagnóstico desses pacientes que têm perdas e como a gente faz isso, até estratégias terapêuticas, e a gente vai terminar com uma super novidade. Como eu falei para vocês, a doutora Maria Cristina ela é médica, doutora, professora visitante do Programa de Pós-Graduação de Nutrição e Alimentos da Universidade Federal de Pelotas, é coordenadora do Nutrition Day Sarc Day do Coconut, do Grupo de Estudos em Composição Corporal e Nutrição, e ela é membro do GLIN, ela é membro do GLIS, ela é membro da SOGLI, que são iniciativas de diagnóstico de sarcopenia, de desnutrição e de obesidade. Então, a gente tem muito a aprender com a doutora Maria Cristina e a gente vai trabalhar um pouquinho baseado em perguntas. Vamos lá, doutora Maria Cristina, quem são esses pacientes que têm um maior risco de perda muscular? E uma pergunta muito importante que vem surgindo, sarcopenia, existe sarcopenia aguda? Vamos lá. Bom, deixa eu ver se eu me acho aqui. Opa, já comecei para trás. Bom, em termos de quais são os pacientes que têm maior risco de perda muscular, Valéria, eu queria te falar que a gente mais ou menos classifica em 4 tipos de pacientes, que são pacientes de risco, e eles são diferentes pela quantidade de massa muscular que eles perdem e pela velocidade que eles perdem. O primeiro grupo, sem dúvida, seriam os pacientes idosos, né? A gente sabe que a perda muscular durante o envelhecimento acontece ao longo de anos, e é uma perda que nas primeiras 3 décadas, a partir dos 40 anos, nós temos em torno de 8% por década. Então, dos 40 aos 70 anos, infelizmente, nós vamos perder 24% da nossa massa muscular. E dos 40 anos em diante, ela se intensifica, ela passa para 15% por década. Então, isso é um envelhecimento que a gente considera mais ou menos lento. O segundo grupo de pacientes seriam o grupo de pacientes com doenças crônicas. Nesses pacientes com doenças crônicas, então, essa perda muscular vai ocorrer ao longo de meses. Depois, nós temos um terceiro grupo, que seria aqueles pacientes com doenças mais agudas. Então, é o paciente hospitalizado e que essa perda vai acontecer durante dias ou semanas. E, por último, nós já temos aquele grupo que essa perda acontece com maior intensidade, que é o paciente crítico, e que em questões de uma semana existe uma perda muito grande. Falando um pouquinho, então, do paciente com câncer, o que a gente pode perceber é que o paciente com câncer ele vai acabar tendo essa perda muscular ao longo de todo o seu processo terapêutico. Então, desde o momento antes do diagnóstico, procedimento cirúrgico, quimio e radioterapia, ele está sujeito a situações de risco em relação à perda muscular. Então, o paciente com câncer é um paciente que nós deveríamos acompanhar o tempo inteiro em relação à sua quantidade de musculatura, porque isso vai implicar durante as consequências do seu tratamento. O paciente do hospital, eu gostaria de salientar, é o paciente cirúrgico, que é um paciente que vai sofrer o estresse da cirurgia, do catabolismo agudo. Nós vamos ter a situação de jejum pós-operatório também, que esses pacientes geralmente ficam sem se alimentar, mas também tem uma situação que vai contribuir, que a gente vai
ressaltar depois, que é a situação do desuso ou do repouso ao leito. Então, esse paciente cirúrgico, mesmo que ele interne no hospital com uma quantidade de massa muscular suficiente, ele vai sofrer uma perda. E nós temos que pensar, se esse paciente já chega no hospital com uma quantidade de massa muscular prejudicada, então ele já vai chegar naqueles limites críticos que nós vamos então ter piora nas suas comorbidades, na sua morbidade, mortalidade, infecções, etc. e tal. E por último, então, o paciente do UTI, então esse é o que nós temos essa perda mais drástica. E os estudos com ultrassom têm mostrado como essa perda acaba ocorrendo na primeira semana. E hoje em dia, as revisões sistemáticas já mostram que essa perda de massa muscular acontece na ordem de 2% por dia. Então, um paciente de UTI que fica internado durante uma semana, 10 dias, ele vai acabar tendo uma perda muscular de 15% a 20%. Então, eu diria que todo paciente que sai da UTI é um paciente de risco que deve ser muito bem avaliado pela equipe nutricional para tentar recuperar esse paciente, que pode ter implicações a longo prazo, né, até anos depois da sua internação, ele ainda vai sofrer essas consequências dessa perda muscular que ele teve. Muito bem. Sarcopenia aguda, existe? Então, tudo isso que nós falamos que acontece dentro do hospital é uma sarcopenia aguda. Né? A sarcopenia aguda, por definição, seria aquele processo que acontece em menos de 6 meses. Se nós pensarmos que esses pacientes podem perder essa quantidade de massa muscular tão intensa nas 7 a 10 dias, sem dúvida nós temos sarcopenia aguda. E voltando ao paciente crítico, então, principalmente ao idoso, eu gostaria de chamar a atenção para o que acontece nesses primeiros 7 a 10 dias que a gente está dando tanta importância. No início, nesses primeiros dias, existem 2 processos que vão estar prejudicados em relação à manutenção da massa muscular. Nós vamos ter não só um aumento do catabolismo, mas também uma diminuição de síntese. Essa diminuição da síntese proteica, ela acontece por causa do desuso. O desuso, né, que a gente reconhece como o repouso ao leito, que não tem nada de repouso, ele acaba criando uma resistência anabólica. Então, isso justifica porque muitas vezes a gente até consegue dar uma quantidade de proteínas e de calorias que pareceria adequada para aquele paciente, e ele não responde tão adequadamente. A gente sabe que a resistência anabólica, ela só pode ser vencida quando você dá uma quantidade a mais de proteína. E depois desses 7 a 10 dias, o que acontece? Essa degradação proteica, ela volta aos seus valores praticamente normais. Mas a diminuição da síntese, ela vai continuar durante todo o processo, enquanto o paciente continuar em repouso ao leito. Se a gente analisar isso em termos de porcentagem de perda por dia, nós vemos que essa perda nesse paciente, ela é da ordem de 0,5% a 0,6% por dia. Se nós compararmos que no envelhecimento, como eu falei antes, por década, se a gente for falar por ano, ela acontece na ordem de 0,5% a 1% por ano nas primeiras décadas. A gente pode dizer que para o idoso internado numa UTI, 10 dias de cama, ele envelhece 10 anos. Então, ele perde o que seria o correspondente a uma década de massa muscular, simplesmente ficando deitado. E a gente sabe, isso sem contar com a redução da ingestão, sem contar com o próprio catabolismo da doença que ele está sofrendo. Então, esse paciente idoso, ele é de altíssimo risco para ter uma sarcopenia aguda. Então, esse é um símbolo que a gente deveria começar a pensar em ter nos nossos hospitais. E eu tenho esse estudo que eu acho muito interessante, que é o Glisten. Ele foi feito em mais de 600 pacientes, e ele mostrou que a prevalência de sarcopenia na admissão era 35%, mais ou menos. Mas na alta, então, houve uma incidência de sarcopenia em 14,7%, 15%. Então, isso é sarcopenia aguda. 15% dos pacientes desenvolveram sarcopenia durante o hospital. E ele salientou que os fatores de risco que nós tínhamos para essa sarcopenia, você veja que seria, para cada dia que o idoso fica na cama, ele aumenta em 5% esse risco de sair do hospital com sarcopenia.
Então, na verdade, o desuso é uma das coisas que não se fala muito. Mas esses estudos do Padon Jones, há muito tempo já se mostra, e vocês vejam que essa situação que ele chama de melhor situação, acontece não só no idoso, mas também no jovem. Qualquer pessoa que fique em repouso no leito, em azul nós temos como oferta adequada de proteína e de caloria, independente da idade, vai perder massa muscular. A única diferença é que vai levar um pouco mais de tempo para perder se você é jovem. Mas veja o vermelho, que é o paciente da UTI, idoso. Em 4 dias ele perde o correspondente a 1 quilo de massa magra da perna. E é óbvio que esse paciente, quando sair, vai ter lesões funcionais que vão ser muito difíceis de ser recuperadas. Essa mensagem é super poderosa, né? 10 dias envelhece 10 anos, ou perde o equivalente a 10 anos, aí quando a gente compara com a massa magra. Isso é muito importante, o desuso. E a ingestão inadequada, como você falou, como esse processo acelera, né? Então, por que a gente deve se preocupar com esse idoso, né? Eles precisam ser reavaliados, porque ali nesse estudo 65+, que você mostrou, existe uma parcela que não tinha sarcopenia e que ganhou a sarcopenia de presente na internação. Então, assim, quem tem risco ou quem não tem risco, o que a gente faz com esse idoso dentro do hospital? Então, esse idoso dentro do hospital, é óbvio que ele tem que ser reavaliado desde o início. Mas a gente não tem que pensar que o paciente, por não ter risco quando ele se internou, ele está livre de desenvolver a sarcopenia aguda. O que nós sabemos é que esse idoso, ele deve ser avaliado pelo menos a cada 7 dias. Porque esse outro estudo que eu estou mostrando na tela, também sobre sarcopenia aguda, mostrou que no dia 7, entre aqueles idosos que não tinham sarcopenia no momento da internação, 8% já apresentavam provável sarcopenia e 20% apresentavam sarcopenia. Isso por quê? Porque o idoso hospitalizado, a gente vai pensar, essa figurinha da esquerda, ele tem todos os fatores de risco para sarcopenia aguda. Ele tem o fator da idade, ele está internando com uma doença aguda ou crônica, ele vai ficar em repouso no leito e ele vai reduzir a ingestão. Ele não vai conseguir se alimentar de uma maneira adequada durante a sua internação. Então, ele é um paciente de altíssimo risco para sarcopenia aguda. Mas a gente está falando só de sarcopenia, a gente tem que se lembrar das outras coisas que podem acontecer no idoso. Essa meta-análise mostrou que em pacientes idosos existe a coexistência de sarcopenia e desnutrição. Então, aqueles pacientes que têm desnutrição ou risco de desnutrição, que foram avaliados no momento da internação, ele tem 5 vezes mais chance de desenvolver sarcopenia. E essa meta-análise mostrou também que em torno de 40% dos idosos que foram avaliados tinham as 2 situações ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de um idoso que é sarcopênico e que é desnutrido. E nós temos mais 2 situações que também acontecem na população idosa que devem ser salientadas, que é a fragilidade e a caquexia. Esse estudo mostrou que 100 doentes idosos hospitalizados, você veja as prevalências, né, de toda a sarcopenia, fragilidade, caquexia e desnutrição, 63% tinham pelo menos uma dessas condições. Então, gente, 2 a cada 3 idosos vai ter alguma coisa. E vocês vejam que 8% conseguiam ter as 4 situações. Tinha sarcopenia, fragilidade, caquexia e desnutrição. Então, o idoso hospitalizado é um paciente de altíssimo risco. Ele não só deve ser avaliado no momento da internação para todas essas situações, mas também a cada 7 dias pelo risco de acabar desenvolvendo a sarcopenia aguda. Você veja que o overlap dos quadrados ali, a maioria tem pelo menos 2, né? Exatamente. Se você somar, né? E os pacientes com câncer nesse cenário, é possível você dar mais proteína e melhorar a massa muscular? O anabolismo é possível? Pois é, isso era uma pergunta que a gente sempre tinha. A Carla Prado, né, minha querida amiga, não posso chamar de amiga, senão ela briga comigo, minha filha. Ela sempre discutiu isso, ela já mostrou em outros estudos anteriores, mas agora ela fez um estudo que é o lançamento, que é o Prime, e ela trouxe uns resultados muito interessantes. A intenção do Prime era mostrar se em pacientes com câncer coloretal, iniciando quimioterapia, seria possível você promover o ganho de massa muscular
dando 2 gramas de proteína por quilo por dia. E para isso, ela não ia usar nenhum tipo de suplemento. Os pacientes recebiam orientação nutricional de todas as maneiras. O único suplemento que poderiam ser acrescentados, caso não conseguissem fechar as proteínas diárias, era o whey protein. Mas fora isso, nada. E ela fez um grupo com 1 grama por dia e outro grupo com 2 gramas por dia. Esse estudo foi randomizado. Os pacientes foram avaliados tanto pré como depois com 6 semanas e com 12 semanas. E os resultados, então, o que eu gostaria de chamar a atenção é isso daqui. Eu não sei se dá para enxergar direitinho o gráfico, mas vocês vejam no baseline na semana 6 e na semana 12. Em amarelo é o grupo que conseguiu atingir 2 gramas por dia. Tá? Vocês vejam que mesmo nas 12 semanas após de orientações e controle de ingestão, contatos telefônicos, 8 pacientes só conseguiram atingir as 2 gramas. E o que aconteceu de interessante foi que com toda a orientação houve uma contaminação dos grupos. O grupo que deveria receber 1 grama por dia, com toda a orientação, passou a receber em média 1,2. Eles aumentaram espontaneamente o consumo. E o paciente que deveria receber 2 gramas por dia, por mais que recebesse suporte e orientação, não conseguiram receber 2 gramas. Ficaram em média de 1,6. E com isso, então, como houve uma diminuição da diferença entre os 2 grupos, a amostra acabou ficando sem poder para mostrar uma diferença significativa. Mas, mesmo assim, vocês vejam o resultado em relação à massa muscular. Os pacientes que receberam 1 grama ganharam 7,2 e aumentaram, né, em área medida pela tomografia. Aí não foi da tomografia, foi o DEXA. E os pacientes que deveriam receber 2 gramas, mas receberam 1,6, ficaram em 8,2. Você vê que o P ali pode dizer que foi uma tendência. Então, qual foi a grande conclusão do estudo PRIME? É possível aumentar a massa muscular? Sim, se mostrou que com o aumento da oferta proteica, você consegue dar uma boa orientação, o paciente aumenta a ingestão e você pode estimular essa melhora da massa muscular. No entanto, apesar desse acompanhamento nutricional que impactou a ingestão proteica, não foi viável atingir as 2 gramas por dia, que era um objetivo. Então, esse grupo de pacientes com alimentos, né, mesmo com orientação nutricional e acompanhamento, não conseguiu atingir as 2 gramas por dia. Essa é... você vai passar o próximo? Essa é uma outra mensagem super poderosa, né? Porque a gente tende a achar que mesmo quando o paciente come, ele consegue atingir a meta de proteína, e fazer a conta é super importante, porque a conta não vai fechar. Não vai fechar. E aí você vê que estimular uma ingestão proteica aumenta a massa muscular, mas você tem que, de fato, fazer a conta e entender, não é fácil. Não é fácil comer 1,6 gramas por quilo. Não, ainda mais no indivíduo com uma doença como câncer. Não é fácil comer 2 gramas por quilo. Antes de eu fazer a próxima pergunta, pessoal, a gente quer ter uns minutinhos no final para abrir para vocês mandarem perguntas. Então, mandem que a gente vai tentar responder aqui, tá bom? E aqui, Cris, como é que a gente avalia o risco de sarcopenia se a gente não tem instrumento? Essa é uma preocupação que a gente tem muito dentro do GLIM, né, de fazer com que todos os métodos sejam para todos os locais. E dentro do GLIS eu também acredito que nós vamos ter essa preocupação. A gente sabe que para avaliar risco de sarcopenia é prata da casa, né? Então nós temos aqui o SARC-CALF, que é um questionário que consta apenas de 5 perguntas que nós vamos fazer para o idoso em relação à sua força, a necessidade de ajuda para caminhar, para levantar da cama, para subir escada, a questão das quedas e também aí nós vamos medir a circunferência da panturrilha, que vai ser um marcador dessa avaliação da massa muscular. Qualquer valor maior ou igual a 11 pontos, então nós vamos ter 1 ponto para cada pergunta e depois 10 pontos para a questão da panturrilha. Não, 1 ponto não, né? De 0 a 2. E nós temos que maior ou igual a 11 já sugere uma presença de risco de sarcopenia. A avaliação da circunferência da panturrilha, que é um marcador de massa muscular, eu acredito que possa ser feito em qualquer hospital. Tudo que se necessita é uma fita métrica. Existem 3 posições que podem ser feitas, né, essa avaliação. No entanto, a gente
está começando a estudar melhor isso e já existem estudos mostrando que quando se faz a avaliação sentada e de pé não é a mesma medida. A avaliação sentada dá um valor um pouquinho maior pela contração muscular. Então, nós vamos tentar fazer agora um estudo vendo isso. E o paciente acamado também pode ter a sua panturrilha aferida, né, mesmo sem sair do leito, desde que se tome as posições adequadas. E em relação à força, que as pessoas às vezes falam, mas eu não tenho dinamômetro, como é que eu vou fazer? O paciente não vai ter condições de avaliar. Não, a gente sabe que o ideal é avaliar pelo dinamômetro, mas existe também o teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes, que pode ser feita para avaliar essa força. Então, mesmo sem ter grandes instrumentos, a gente consegue sim avaliar o risco de sarcopenia e até mesmo passar um diagnóstico de sarcopenia no paciente. Falta um pouquinho, tem que voltar para eu te fazer a pergunta de que a Cris, ela é coordenadora do Sarc Day, do Nutrition Day, e a gente sempre fica muito curioso, porque são dados nossos, né? Como é que está o Brasil com relação ao Nutridia Brasil e o Sarc Day? Conta eu vou começar falando do Sarc Day, né, que nós fizemos... Agora sou eu que me atrapalhei aqui. Que nós fizemos, então, em torno da última edição, em torno de 600 pacientes. E eu acho que é interessante porque é um retrato de como o nosso idoso tem chegado ao hospital. Então, vocês vejam que 19,3% tinha uma internação prévia nos últimos 30 dias. Então, a gente já vai imaginar que esse idoso já vai chegar depletado. 19% deles estavam acamados em casa, então vocês pensam que ele também já tinha esse problema do desuso, e 87% tinham pelo menos uma comorbidade. E o que nós identificamos? No momento da internação, né, que aquelas primeiras 72 horas que é feita a avaliação de risco de sarcopenia pelo Sarc-Calf, quase 40% tinha risco de sarcopenia. E o que esse risco de sarcopenia implicou? Implicou numa maior mortalidade em 30 dias. Então, aqueles que tinham um Sarc-Calf maior ou igual a 11, tinham uma mortalidade em torno de 15% contra menos de 5% naqueles que não tinham risco. Então, a mortalidade, o risco aumentou em mais de 3 vezes naqueles pacientes identificados como risco. E nós também identificamos 3 situações que devem ser o alerta vermelho do idoso que interna no hospital. Se o idoso chega dizendo que esteve internado antes, se ele tem mais de 80 anos ou se ele estava em casa acamado, vocês vejam que isso aumenta em até 4 vezes o risco dele ter sarcopenia. Então isso, gente, deveria ser um sinal. 3 perguntas básicas que poderiam ser feitas em todo idoso que interna, além da avaliação completa, mas esses 3 sinais são sinais óbvios que o paciente já deve ter uma sarcopenia instalada. Em relação ao Nutridia, nós temos aqui esses dados até 2015, né, combinados de 2009 a 2015, 49% deles só se alimentavam normalmente na semana anterior, aí a maior causa era anorexia, então vocês vejam que realmente a falta de apetite, 40% só dos pacientes tiveram aceitação 100% no dia do Nutridia. E aqui o mais importante, né? Vocês vejam que a grande maioria referia perda de peso antes da internação hospitalar, mas mesmo assim o uso de terapia nutricional oral tinha uma incidência muito baixa, né? Então, nós tínhamos no máximo 18%, nós víamos uma tendência de aumento e nos valores assim mais atualizados que nós temos, então, nós vemos que existe essa tendência a aumentar o uso de terapia nutricional oral. Mas eu acredito que esses dados, Valéria, não sejam totalmente reais, porque eu tenho a impressão que essas últimas participações do Nutridia, nós temos tido um viés de hospitais que têm equipes que, na verdade, querem se certificar que estão fazendo um trabalho bem feito frente aos padrões mundiais, mas não é o retrato real. Eu acredito que na nossa realidade, pelo que a gente teve de experiência com pré-op, nós temos um uso de terapia nutricional oral muito menor dentro da nossa realidade brasileira. Eu acho que era esse daí do Nutridia. Muito bem. Isso tu quer que eu passe agora? Dando um spoiler para vocês, vem o Pré-Op Week ainda aí, resultados que são também interessantes da gente avaliar.
Vejam que mesmo em hospitais onde as pessoas se interessam em fazer pesquisa e estão com um olhar mais voltado para a terapia nutricional, a terapia nutricional oral ainda é de 27% frente a mais da metade dos pacientes perderem peso. Isso grita bastante como uma situação que a gente precisa se adonar de uma ação efetiva para mudar esse cenário, né? Você pode passar, cara, Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com as mensagens da Carol. Maria Carolina Gonçalves Dias, ela é graduada em nutrição pela Universidade do Sagrado Coração de Jesus. Ela é mestre em nutrição humana aplicada pela Universidade de São Paulo. Ela é nutricionista-chefe da Divisão de Nutrição e Dietética do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ela é coordenadora administrativa da equipe multiprofissional de terapia nutricional do Hospital das Clínicas. Tanto a Cris quanto a Carol, de fato, dispensam apresentações, né? Mas a gente faz isso por uma questão de formalidade. Carol, você já está com a gente? Já estou, Vavá. Então, vamos lá. A gente viu esse cenário e a gente encerrou com a Cris falando desse cenário justamente para falar um pouquinho de como é que a gente identifica e melhora, porque mais da metade perde peso, uma quantidade microscópica de pacientes é suplementado quando a gente fala em terapia nutricional oral. Então, qual é o melhor momento para a gente iniciar essa terapia nutricional oral e protocolos são importantes nesse cenário? Bom, você pode passar o primeiro, Vavá, por favor? Já passei, vê se você está vendo. Não. É esse? Isso. Não, o primeiro é o anterior. Pronto. Na verdade, todo paciente que interna e que não consegue ter uma boa ingestão oral, que seja, ele não consegue atingir a meta calórica e proteica preconizada, mesmo depois da gente tentar adaptar a dieta via oral dele. Então, esse paciente, ele é um candidato à terapia nutricional oral. E isso é uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer para vocês. Qual que é a indicação da terapia nutricional oral? Aquele paciente que uma das indicações, na verdade, é aquele paciente que tem uma aceitação alimentar em torno de 70% a 80%. Então, você vai complementar a dieta oral dele com o suplemento nutricional oral. Então, você vai calcular quantas calorias e quantas gramas de proteína esse paciente está conseguindo aceitar, porque eu quero lembrar aqui que uma coisa é a dieta prescrita e outra coisa é quanto esse paciente tem de aceitação alimentar, que é uma coisa completamente diferente da outra. Então, nós vamos nos basear em torno da aceitação alimentar desse paciente, porque ele pode precisar de 2.100 calorias e ele pode estar aceitando 1.800 calorias. Então, aí nós vamos ter que adequar essa dieta e complementar com a terapia nutricional oral. Ou seja, a gente vai dispensar 1 a 2 suplementos nutricionais orais por dia para esse paciente. E pode ser também outras indicações. Passa o próximo, por favor, Vavá. Por quê? Se a gente parar para pensar, qualquer paciente que internar dentro do hospital pode ser um candidato à terapia nutricional oral. A gente começa pelos idosos. Como a Cris acabou de colocar, devido à alta presença da sarcopenia e da desnutrição, eles nasceram para receber o suplemento nutricional oral. Os próprios pacientes oncológicos. E quando eu me refiro à adaptação da dieta via oral, você não pode ficar esperando muitos dias para indicar o suplemento. No paciente oncológico, o paciente internou, você já entra com o suplemento nutricional oral. As diretrizes já indicam isso. Não aguarde o paciente melhorar a aceitação, porque ele não vai melhorar.
lesão por pressão, pacientes dentro da UTI. Então, nós temos aqui várias condições, síndrome do intestino curto, fístulas intestinais, e a gente não pode esquecer também daquele paciente obeso, principalmente do obeso sarcopênico, porque às vezes um nutricionista avalia o paciente e fala assim, não, ele não precisa de suplemento oral porque ele está com o peso normal, mas acima do normal. Mas e a sarcopenia? E a obesidade sarcopênica? Aonde ela entra? Então, esse paciente vai precisar, sim, do suplemento. Então, qualquer paciente dentro do hospital pode ser candidato. E o que a gente vê na nossa realidade? Ele é subdiagnosticado e ele não é prescrito adequadamente, assim como é na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, como você falou, Vavá, é em torno de 27%. É muito abaixo da nossa necessidade. A gente usa muito mais nutrição enteral do que nutrição oral. E se a gente fizesse isso, a gente usaria menos nutrição enteral, que fica muito mais caro. E assim, a gente tem que lembrar que adaptar a dieta via oral dentro do hospital nem sempre é fácil, principalmente no paciente idoso. Ele tem muitas barreiras dentro do hospital. Ele não consegue abrir embalagens, dependendo, por exemplo, ele vai abrir um suco que é de difícil manejo, ele não tem força muscular, porque ele é sarcopênico, porque ele é desnutrido. Ele está começando a receber alimentação, entra a equipe para fazer uma visita médica. Quem consegue se alimentar nessa situação? Então, existem estudos que mostram diversas barreiras que impedem uma alimentação adequada. Falta de ajuda da equipe de enfermagem para o paciente se alimentar. Hoje a gente sabe que existe falta de vários profissionais dentro dos hospitais, não só da enfermagem, quanto da nutrição e de outras áreas. E isso implica na baixa aceitação alimentar desses pacientes. Então, o que o nutricionista tem que fazer para otimizar isso? O paciente internou, você vai fazer avaliação nutricional. Qual que é o primeiro passo? Triagem nutricional. Você vai avaliar se ele tem risco nutricional. Se tiver, vai fazer uma avaliação nutricional completa. E aí, você vai fazer o planejamento da intervenção. Aí, você vai avaliar se ele precisa do suplemento oral, da enteral ou da parenteral. E vai discutir com a sua equipe. E o suplemento oral, na maioria dos locais, ele pode ser prescrito pelo próprio nutricionista. Então, vamos fazer a prescrição do suplemento nutricional oral. Próximo, Vavá. E os protocolos, por que eles são tão importantes? Porque a gente precisa sistematizar o atendimento das nossas equipes. Então, por exemplo, você trabalha num hospital de médio porte. As equipes precisam saber quem são os candidatos a receber o suplemento oral, quem é que vai prescrever, que horário que ele vai chegar nessas enfermarias, quais são os suplementos orais que são usados dentro desse hospital. Então, esses protocolos têm que ser feitos de acordo com a característica dessa instituição. Não adianta, por exemplo, eu pegar um protocolo de um hospital particular e tentar implantar dentro do HC. Por quê? Não é a mesma característica, ele não vai funcionar. Então, ele tem que ter o perfil da minha equipe, ele tem que ser, claro, baseado nas diretrizes, nos guidelines, e tem que ter adaptado à realidade da instituição que a gente quer implantar esse protocolo. E mais importante do que você escrever
um protocolo é você implantar esse protocolo. Você tem que fazer o treinamento da sua equipe para que ela saiba fazer essa implantação e toda equipe tenha uma linguagem clara sobre ele. Então não pode ser um protocolo muito complexo, senão a equipe não vai entender como isso vai funcionar. Então hoje é extremamente importante, principalmente os hospitais que hoje trabalham com sistemas de qualidade, a gente ter os protocolos para sistematização do atendimento com qualidade aos pacientes. Próxima pergunta, Vavá. Próxima pergunta. E na UTI, você falou uma coisa muito importante, assim, que as pessoas têm uma tendência a olhar, né? O indivíduo precisa, numa fase de reabilitação, de 2.100, 2.200 calorias e come 1.800, ele precisaria de uma suplementação, mas via de regra as pessoas olham esse valor, 1.800, tá bom, né? Não suplementa. Mas ele precisa de 2.100. Esse é um ponto, né, Carol? E na UTI, faz sentido terapia nutricional oral ou não? Pode passar o próximo, Vavá. Faz sentido total. Faz muito sentido. E assim, qual que é o problema? Nós temos muitas UTIs e muito heterogêneas. Então, claro, nós vamos usar mais ou menos suplementos nessas UTIs, dependendo das características delas. Mas quais são os candidatos a receber suplemento nutricional oral na UTI? Principalmente aqueles pacientes que vão fazer transição de terapia nutricional. Então, aquele paciente que está com uma nutrição enteral e vai transicionar para a dieta oral. Passa o próximo, por favor, Vavá. Então, por exemplo, no guideline da ESPEN de 2023, ele fala uma coisa muito interessante que eu acho que nunca ninguém leu, que a dieta oral deve ter preferência sobre a enteral ou parenteral em pacientes graves que conseguem se alimentar por via oral. É que tem algumas UTIs que a gente não consegue fazer isso. Pode passar, Vavá. Mas assim, o que acontece? Os pacientes, por exemplo, em ventilação mecânica, que após extubação, eles estudaram quanto que eles conseguiram atingir das necessidades nutricionais após a primeira semana. E qual foi a surpresa? Menos de 50% das necessidades nutricionais. Por quê? Deixaram esses pacientes somente com a dieta via oral, sem suplementação nutricional oral. Então, claro, ele não conseguiu atingir a sua necessidade. Pode passar, Vavá. E aí, vocês devem se perguntar, mas quais são essas barreiras desses pacientes pós-extubação? São várias. Falta de apetite, saciedade precoce, alteração do sabor, náuseas, vômitos. E esses pacientes com dieta geral, eles consumiram apenas 47% das suas necessidades. E 27% de proteínas após a retirada da ventilação mecânica. Então, se você não suplementar com o suplemento nutricional oral, ele jamais vai conseguir atingir a sua meta calórica e proteica. Então, a dieta oral e essa transição da enteral para a via oral precisa ser muito bem acompanhada, principalmente pelo profissional da fonoaudiologia. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. O paciente está com dieta enteral. Aí vem uma sopa para o paciente. Ele conseguiu tomar 2 colheres. Vamos retirar a sonda? Porque ele já está se alimentando muito bem. Então, isso daí é deprimente.
A gente tem que saber o que é avaliação da aceitação alimentar. E isso tem que ser feito pelo profissional nutricionista. O nutricionista tem que avaliar a aceitação alimentar do seu paciente. Quem sabe fazer isso é o nutricionista. Ele que tem que registrar isso no prontuário eletrônico. Só para lembrar. Próximo, Vavá. Próxima pergunta. Então, UTI é uma coisa muito séria. E só para lembrar o que a Cris falou, depois da UTI, ele ainda vai precisar mais ainda do suplemento oral. Aqui tem umas aqui. Oi, estou passando aqui. Tem uma de atitudes, estou passando para você. Não, essa agora você faz outra pergunta para mim. A terceira, Vavá. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Quem sabe faz ao vivo, né, Vavá? Só que a pergunta não está aqui, né? Aqui, quais são os obstáculos? Mas então eu vou elaborar a pergunta. Quais são os obstáculos, né, para a terapia nutricional oral? O que a gente tem que sobrepor para fazer com que essa terapia de fato chegue ao paciente? Vavá, são muitas dificuldades e desafios que o nutricionista tem para melhorar a aceitação e adesão da terapia nutricional proposta. Então, eu trouxe esse estudo aqui, que eu gosto muito dele. Ele mostrou um estudo feito com 61 participantes. Primeiro, atitude em relação ao suplemento oral e esses obstáculos envolvendo os médicos residentes. O que eles acham? Esse estudo aqui. É uma medicação, mas em conjunto com outros métodos de cuidados. É útil quando fornecer alimentos mais ricos, mas não é suficiente para tratar a desnutrição. Nem sempre explico para os pacientes o que é suplemento quando prescrevo um tratamento. Depende do que é, mas ainda é um tratamento. Ou seja, esse grupo, os médicos residentes, eles tinham falta de conhecimento total da importância do suplemento oral. Pode passar, Vavá. Agora, os auxiliares de enfermagem, que nesse hospital era quem entregava o suplemento, se o paciente perguntasse para eles, olha, o que é isso que você está me entregando? Eu acho que é um alimento, está escrito aqui, terapia nutricional, pode ser um leite com alguma coisa, eu não sei direito. Então, para os auxiliares de enfermagem, eles não estavam convencidos que era um tratamento útil. Então, para eles, não passava de uma caixinha sem muita utilidade. Pode passar. E para os pacientes, alguns respondiam assim, é um alimento, ou será um suplemento, ou será um medicamento? Agora tem uma pérola aqui que eu adorei. É para nos dar vitaminas, para trazer vitaminas, porque nós não fazemos exercício suficiente. Ou seja, os pacientes não têm informação suficiente e fazem confusão como o suplemento deve ser abordado. Então, a primeira atitude para o paciente aceitar a suplementação é a equipe falar a mesma linguagem. E, principalmente, o profissional nutricionista, que tem que orientar o paciente sobre o que ele vai receber, o que é o suplemento oral, que horário que ele vai receber e como ele vai ingerir esse suplemento. E ele tem a obrigação também de orientar a equipe médica e a equipe de enfermagem, porque quem trabalha com nutrição é ele. Então, se ele não fizer esse treinamento, vai acontecer o que aconteceu neste hospital. Pode passar, Vavá. Outra coisa assim, e isso eu posso provar para vocês.
Porque esse estudo, que foi feito em 99 pacientes hospitalizados, mostrou que quando o nutricionista tem envolvimento com a prescrição do suplemento nutricional oral, consegue reduzir significativamente o desperdício do suplemento oral. E isso significa economia para a instituição. Então, melhor adesão e economia para a instituição, porque se o paciente não aceitar, para onde será que ele irá? Pode passar, Vavá. Outra coisa, a gente sabe que a aceitação e a palatabilidade são influenciados pelo sabor, pelo volume e a textura do suplemento nutricional oral. Pode passar. Então, são grandes desafios para o profissional nutricionista. Porque no primeiro dia tudo é uma maravilha, no segundo também, no terceiro, aí as coisas já começam a complicar. Se o paciente está no hospital e você tem uma área de preparo de dieta enteral ou lactário, você pode até ter algumas iniciativas como essas. Então, por exemplo, pedir para incluir cacau, que melhora muito a palatabilidade, fazer em formas de sorvete, fazer em formas de mingau, adicionar uma gelatina, uma água de coco, pode passar, Vavá. Agora, se o paciente tem condições, né, não são todas as instituições que conseguem fazer isso, e eu quero lembrar uma coisa, o suplemento nutricional oral não pode ser submetido à cocção, nem ser levado ao micro-ondas. Então, por exemplo, eu coloco aqui uma imagem de uma sopa. Terminou de fazer a sopa, tirou do fogão, colocou no prato, então acrescenta o suplemento nutricional oral para fornecer para o seu paciente. A mesma coisa no caldo de feijão, a mesma coisa numa preparação que você vai fazer num estrogonofe, por exemplo, terminou de fazer, você acrescenta o suplemento nutricional oral. Então, outras preparações você pode fazer desde que você faça isso em temperatura ambiente, tá? Não pode ser submetido à cocção. O próximo, Vavá, por favor. E assim, tem paciente que chega para mim, isso o paciente já está indo para casa. E aí em casa, ele vai ficar com o suplemento oral a longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês, pacientes oncológicos que estão fazendo quimioterapia. É um tratamento mais longo. Então, ele chega para mim e fala assim, Carol, não tolero o odor do suplemento. Então pode ou bater com frutas, ou então usar aquelas essências que a gente usa para colocar no bolo para tirar o odor do ovo. Funciona muito bem. Pode passar, Vavá. Outra coisa, tem paciente que não tolera a cor do suplemento. Ah, eu não gosto dessa cor, Carol. Não tem problema. Bate com fruta. Bate com folha de beterraba. Fica uma cor maravilhosa. Pode passar, Vavá. Então, nós temos aí muitas outras opções. E, por exemplo, a Nestlé, ela tem receitas maravilhosas. Então, dependendo da condição socioeconômica do seu paciente, você pode dar receitas mais complexas ou receitas mais simples. Então, nós temos aqui um frozen de pitaia e nós temos também uma abobrinha recheada com carne moída. Então, vai depender aí das condições e o acesso do seu paciente. Nós temos diversas receitas. E isso melhora muito a aceitação do nosso paciente. Pode passar.
E aqui eu trouxe um estudo também, que é uma revisão sistemática publicada agora, esse mês, que fala em pacientes com câncer gastrointestinal, pode passar, Vavá, quais são os fatores de adesão ao suplemento oral em cirurgia de câncer gastrointestinal. 26,2% a 71,3%, e pacientes com câncer gastrointestinal em químio, 90,25%. E quais são os principais motivos para não adesão? Presença dos sintomas gastrointestinais, saciedade precoce, distensão abdominal, diarreia, além de aversão ao suplemento nutricional oral fornecido. Pode passar para a próxima pergunta, Vavá. Você tem, bom, você vai falar um pouquinho assim de um exemplo, né? Você tem um exemplo de resultados com relação a algum caso clínico? A gente tem um recentemente publicado. Eu queria que você mostrasse um pouquinho. Vou mostrar, Vavá. Pode passar. Então, são 3 casos clínicos. Um paciente com... Não, passo anterior. Um paciente com síndrome de intestino curto, com 84 anos, ele tem uma história de 3 anos com SIC, e os 3 pacientes procuraram o consultório de um endócrino. Então, esse paciente tinha uma história de trombose mesentérica há 3 anos, ele tinha uma osteopenia primária, um hipotiroidismo, uma poliomialgia reumática e uma hiperuricemia. O segundo caso é uma paciente com DPOC, ex-fumante, 30 cigarros por dia, teve um câncer de amígdala tratado com radioquímio. E ela foi internada por uma pneumonia bilateral. E o terceiro é um caso de um paciente de 78 anos com diagnóstico de câncer de adenocarcinoma de cólon, que está em estágio 4. Aí... Pode passar, Vavá. Foi feito o ultrassom desses pacientes. O primeiro caso teve melhora, o terceiro também, somente o caso da paciente com DPOC que não apresentou melhoras. Pode passar, Vavá. Mas quando foi mostrado, eu sei que está pequenininho aqui, mas assim, nós tivemos 2 resultados muito positivos. O ângulo de fase, que teve aumento nos 3 casos, e também a massa magra pela bioimpedância, que mostrou aumento também, com resultados positivos na avaliação da composição corporal nos 3 pacientes, mostrando benefícios. E os 3 pacientes toleraram bem esse suplemento oral hiperproteico e com a restrição aí do volume. Próximo, Vavá. Então, se a gente olha aqui, se você pudesse resumir, né, nesses minutinhos finais, quais os principais benefícios da terapia nutricional oral que você podia falar para a gente? Ô, Vavá, pode passar, são muitos. Olha, as principais revisões, é o anterior, Vavá, as principais revisões mostram aumento do peso dos pacientes, redução das complicações, redução da frequência de reinternação e, mais recentemente, nós temos artigos mostrando a redução da perda de peso e alguns parâmetros bioquímicos em pós-operatório do trato digestório. Então, não param de sair artigos mostrando somente benefícios em relação à melhora do estado nutricional. Não há por que a gente não prescrever a terapia nutricional oral para os nossos pacientes. Não há justificativa. Nós temos que fazer essa prescrição. Tem que prescrever suplemento nutricional oral. E como é que a gente prescreve? Vamos lá. Então.
A prescrição tem que ser como medicação. Eu chego para os meus pacientes e falo assim, quando vocês têm dor, o que vocês tomam? Remédio para dor, porque ninguém merece ter dor. E quando o médico prescreve antibiótico, como que você faz? Você pula alguns horários? Por exemplo, se você não tem vontade de tomar um antibiótico, você parte ali no meio ou toma só um pedacinho? Não, o antibiótico tem que tomar inteiro e tem que tomar todos os horários. Por quê? Porque senão a gente não fica livre da infecção. Então eu vou te explicar uma coisa. O suplemento nutricional oral, ele funciona como um medicamento, mas ele é um medicamento de terapia nutricional. Terapia nutricional quer dizer tratamento nutricional. Então, você não pode pegar o suplemento e tomar só um pouquinho e desistir dele e falar assim, depois de amanhã eu vou deixar ele no criado mudo, fora da geladeira, estragando, contaminando e depois eu tomo. Não, você tem que tomar ele a hora que ele vem. O máximo que pode acontecer, em alguns casos, é a gente dividir para você tomar um pouco mais tarde. Por isso que o nutricionista tem que se atentar ao horário que ele vai prescrever. Tem que ser longe das refeições principais, porque o suplemento não é para atrapalhar as refeições. É para incentivar esse paciente a aumentar a ingestão calórica e proteica dele. Isso também é muito importante. Mas a gente tem que ensinar ao paciente que isso é um tratamento sério, que não é para ele tomar a hora que ele quer. Porque tem paciente que fala assim, eu vou guardar na geladeira, vou guardar aqui no meu frigobar, na minha geladeira, e a hora que eu tiver vontade eu tomo. Isso não funciona. Eu falo, se é um antibiótico que você guarda para a hora que você tiver vontade? Não. Então, seu suplemento tem que ser tratado assim, com carinho e com respeito. Ele faz parte do seu tratamento. Então, eu costumo escrever numa receita. Você vai tomar tal hora e tal hora. Então, é importante a gente lembrar que a gente não pode dar muitas vezes ao dia. É 1 a 2 vezes ao dia. Então, às vezes, a gente dá um volume menor, é muito importante para o nosso paciente, porque isso aumenta a adesão. Isso é muito importante. Hoje, isso é uma tendência na literatura que a gente tem. Muito bem. Nossa, gente, quanta informação nesse tempo, né? Eu vou fazer, antes de lançar um vídeo, eu vou fazer uma perguntinha e vocês têm 30 segundos para responder. Uma para cada uma. Dora. A Germana Oliveira, obrigada, Germana, perguntou para a Cris, qual é a diferença entre sarcopenia e caquexia? É muita diferença. Bom, sarcopenia, por definição, ela é uma doença, uma síndrome geriátrica. Tá? Então, na sarcopenia, nós temos como principais características a perda da musculatura e que isso vai implicar numa perda funcional do paciente, seja da força como da performance. A caquexia, ela é um tipo de desnutrição, hoje em dia ela é reconhecida como tipo de desnutrição associada com algumas doenças crônicas. Geralmente a mais estudada é a do câncer, associada ao câncer. Então, além da perda da massa muscular, nós vamos ter como principal fator a inflamação, que é bem evidente, né, na questão da caquexia, e todas as outras complicações da sua evolução, que então evolui para a morte junto com a doença crônica. Não sei se deu para responder rápido. Sim, super deu. Carol, 30 segundos para dizer para Karen Araújo. Obrigada, Karen. O que a gente faz quando o paciente não tem apetite? Olha, você tem que explicar para ele qual o objetivo dele tomar o suplemento nutricional oral. Porque assim, a maioria dos pacientes que a gente vai tratar, que está no hospital, ele não está lá para se alimentar por prazer. Ele tem ou dor, ou tem náuseas, ou tem vômitos. Ele tem vários problemas e tem efeitos colaterais da rádio, da químio, da cirurgia.
do pré, do pós-operatório. Então, sempre esse paciente vai ter algum problema. Então, se você explicar para ele qual o objetivo da terapia nutricional oral e que também ela tem um prazo para ele receber e quais são os benefícios, eu garanto para você, Karen, que ele vai conseguir. E você fala para ele, a gente começa com um volume pequeno, a gente vai fazer um teste e eu garanto que o senhor vai começar a se sentir bem, o senhor vai apresentar melhora, vai ficar mais disposto, vai ter mais força muscular e seu paciente vai conseguir tomar o suplemento oral. A gente tem que estimular o nosso paciente, mostrar para ele a importância, explicar o que tem dentro do suplemento oral. Porque se ele sabe o que ele está fazendo e o benefício que isso vai trazer para ele, eu garanto para você que ele vai tomar. Porque você viu aquele estudo que eu mostrei? Que os pacientes não sabiam o que era, o médico não sabia, a enfermagem não sabia? É isso que não pode acontecer. Quando a gente se envolve, o paciente se sente envolvido também. Hoje, a gente tem que fazer o paciente se envolver. Então, assim, isso é muito importante. O paciente também tem que se comprometer com o tratamento dele. Então, isso a gente tem buscado também hoje no hospital. Isso é muito importante. Maravilhoso. É terapia, né? Não é alimento. Agora eu vou passar um vídeo para vocês. Estão preparados? Estão? Vamos passar um vídeo para vocês. Vamos lá. Viver ao máximo era nossa essência. Corridas ao amanhecer. Um dia a dia produtivo. Finais de semana incríveis. Mas tem momentos que a vida traz desafios. E muitos destes desafios fazem nosso corpo sentir e dúvidas aparecerem. Será que vou me recuperar? Será que vou ter forças? Caso um dia surjam essas perguntas, a Nestlé Health Science tem um aliado nutricional. Chegou no Trem Ultra. Compacto no tamanho e ultra no auxílio da recuperação do paciente. Nutrem Ultra é um aliado da nutrição com alto teor proteico em uma embalagem de 125 ml, contribuindo para a eficiência nutricional e auxiliando o paciente na jornada de recuperação da sua essência. Nutrem Ultra. Nutrição do tamanho que você precisa. Tem que ir pra lá. Boa noite, pessoal. Cheguei aqui para me juntar a vocês. Uma honra ter ouvido vocês. Mas mais do que isso, é uma honra para a Nestlé Health Science poder trazer essa novidade para todos. A gente está aqui feliz de trazer Nutrem Ultra para todos. Nutrem Ultra, nutrição do tamanho que você precisa. Acho que agora já deu para matar um pouquinho a curiosidade, mas eu queria mostrar para vocês com mais detalhes sobre o Nutrem Ultra. O Nutrem Ultra veio para endereçar essas necessidades que foram conversadas aqui essa noite, tão importantes. Então, com muita honra, eu apresento para vocês Nutrem Ultra, nutrição do tamanho que você precisa. Ele é compacto no tamanho, mas ultra no auxílio da recuperação desse paciente que foi discutido aqui essa noite. Idoso, hospitalizado, sarcopênico, oncológico e tantos outros que estão precisando de uma nutrição de alta concentração, só que em um baixo volume, para endereçar essa necessidade. Então, um produto com 125 ml, compacto. Vejam, ele está aqui do meu lado. Pequenininho. Só que ele tem 282 calorias e 20 gramas de proteína em 125 ml. Só que não é só isso, ele tem uma combinação proteica exclusiva, são 60% de whey protein e 40% caseína, e com 2,1 gramas de leucina em 125 ml. 17 vitaminas e minerais, baixo teor de lactose e vem no sabor baunilha, que é delicioso e que vai ajudar os pacientes a aumentar a adesão nesse brilhante aí exemplo que a Carol compartilhou com a gente.
Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês, que Nutrem Ultra veio para ajudar nessa discussão aqui, né, esses desafios todos, para ajudar esses pacientes a não mais ficarem com essa dificuldade de adesão. Ele tem, além de tudo, esse alto teor calórico proteico em tamanho compacto, justamente para ficar mais fácil para o paciente conseguir aderir e não deixar de consumir, de endereçar essa necessidade de caloria e proteína que ele tem. Então, essa elevada concentração de whey e de caseína vem de encontro a essa necessidade também de anabolismo, de síntese proteica, e isso vem com o auxílio da leucina também para ajudar. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar, muito breve, mas para matar a curiosidade de todo mundo, está disponível em breve. Deixa eu provar agora. Agora a gente vai experimentar. E, claro, todos que quiserem ter essa oportunidade também. Obrigada, era isso. Pessoal do Avante, pessoal que está em casa, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do lançamento. Obrigada, Cris. Obrigada, Carol, que está em casa. E obrigada para vocês. Boa noite.